Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Luiz Lessa. E aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Hoje o tema será 6 possíveis erros no tratamento e condução da acne. Luiz, acne é uma doença que a gente maneja, eu acho que diariamente nos ambulatórios e consultórios, né, no nosso atendimento diário. E mesmo assim, a gente pode pecar, não só nós, como outros colegas, especialistas ou não, nessa condução por não passar as devidas orientações ou por fazer combinações de tratamentos inadequados. Então, eu acho que a gente cabe hoje, né, a ideia é alertar um pouquinho o que é que a gente pode errar ou pecar nessa rotina de consultório. Sim, com certeza. É uma coisa que a gente atende todo dia, mas que a gente já começa vendo, desde quando a gente estuda, como o tratamento não é uma coisa tão simples assim. Porque a gente vê as diversas combinações, então a gente pode ficar meio confuso. E o tratamento é cheio de armadilhazinhas que a gente tem que evitar, e muitas a gente vai ensinar para vocês hoje. Isso. E como qualquer outro tratamento e atendimento do paciente, a gente inicia sempre pela anamnese. Sim. E se a gente não iniciar pela anamnese, a gente pode estar pecando e deixando de intervir num momento de gatilho ou condições que possam precipitar ou exacerbar a acne, né, Luiz? O que é que a gente passa, às vezes, na assistência a esse paciente? O que é que a gente deve perguntar? Não esquecer que pode interferir na condução desses pacientes. A gente tem que lembrar, né, Cláudia, que a acne é uma doença crônica. E como toda doença, ela tem vários fatores de piora, vários fatores de melhora. E nesses fatores de piora, a gente tem que lembrar de, na nossa anamnese, perguntar para o paciente. Por quê? A gente pode identificar fatores que o paciente tem uma influência maior naquele momento de piora. E a gente tem que identificar para tratar corretamente. Nem todo paciente vai ser só aqueles tópicos clássicos, nem todo paciente vai ser só procedimento, às vezes, que a gente pode fazer também. Então, a gente vai ter que identificar esses fatores. Então, a gente vai ter que perguntar se as pacientes mulheres tem piora durante o ciclo menstrual, para a gente identificar aquelas pacientes que a gente tem que fazer um tratamento mais hormonal. Isso. A gente tem que identificar se o paciente toma alguma medicação que está causando uma erupção acneiforme, se ele tomou algum corticoide e agora está fazendo erupção. A gente tem que identificar também se está tomando algum suplemento de vitamina B12, por exemplo. Se o anticoncepcional que a mulher está usando, se ele é só de progesterona, que também é um fator de piora. Então, se a gente não fizer uma anamnese bem direcionada para esses fatores, a gente pode terminar tratando o nosso paciente não da melhor forma, mas deixando de abordar algum fator importante que está piorando naquele momento. Exatamente. A gente entende que a acne é considerada uma doença inflamatória crônica, então, como tal, ela passa por períodos mais tranquilos e períodos de exacerbação. Algumas vezes a gente identifica bem esse motivo desse gatilho, né? Então, é comum em mulheres suspensão do anticoncepcional e a gente entender que a piora não é necessariamente imediata, né, Luiz? Às vezes o paciente usa, sei lá, há 5 anos a mulher aí um anticoncepcional oral, suspendeu esse mês, no outro mês ainda está relativamente tranquilo, depois de uns 3 meses vem a acne totalmente exacerbada, né? Um rosto bem pipocado. E é interessante também perceber que tem paciente que começa muitas vezes esse contraceptivo bem jovem, tipo aos 16, 17, por uma questão de cólica menstrual, por irregularidade de ciclo, SOP, enfim, diversas indicações. E em algum momento ela suspende e ainda vem dizer pra gente, mas eu nunca tive acne. E aí eu brinco, eu digo, na verdade você estava tratada. Você estava tratando indiretamente a acne e agora a gente meio que soltou seu padrão hormonal basal e aí você pode agora manifestar um padrão que você já tinha de predisposição, mas estava sendo inibido pela intervenção medicamentosa, né? Então, a gente tem que conversar, porque ele do nada piorou, do nada, eu digo, olha mais para trás, 3 meses atrás suspendeu, introduziu a medicação, então isso é fundamental. Corticoide é muito comum, né, Luiz, também, em situações pontuais até, não acha que é corticoide crônico, não. Às vezes, uma amidalite, uma sinusite faz uma medicação injetável, né, uma betametasona intramuscular, né, de liberação mais lenta, ou oral, ciclos curtos, para um quadro alérgico, enfim, para diversas circunstâncias podem precipitar piora. Suplemento de B12, como você falou, né? Então, existem combinações que fazem para dor
né, dor aguda, às vezes de coluna, né, de outras circunstâncias. Suplemento, então, proteico, não é só que tem excesso de vitamina B, especialmente B12, a gente já sabe que é um fator de erupção acneiforme, mas alguns suplementos proteicos, especialmente os derivados de leite, têm o poder de aumentar a seborreia, então pode precipitar acne em pacientes geneticamente predispostos. Sim. Então, além de pensar na genética, na anamnese, incluir toda essa conversa para que a gente consiga tirar esses gatilhos e possíveis exacerbadores, porque podem atrapalhar no meio do caminho. A gente está tratando tudo direitinho, mas está lá, né? Continuando o suplemento, que para ele não pode ser o mais adequado, isso. Usando medicações, essa acne não resolve, o que é isso? Que incompetência do médico, né? Enfim, e a gente tem que realmente não esquecer de abordar tudo isso. Assim como a história familiar, né, Luiz? Sim. Além dessas intervenções todas, uma coisa que a gente presta atenção, especialmente em adolescentes, são os pais. Então, a acne, sem dúvida, tem um fator genético. E o que é que você olha para os pais, Luiz? O que é que você já presta atenção? Já pergunta o quê? A gente já olha a cicatriz, né? Já olha a cicatriz. A gente já olha se os pais ali... Geralmente só vem um deles, né? Ou vem o pai ou vem a mãe. A gente já olha se tem cicatriz. E pergunta. E já pergunta, né? Se do outro lado da família também o pai ou a mãe que não estão presentes, se eles tiveram quadros graves que precisaram de medicação oral, porque a gente já precisa ficar atento a isso. Para saber se o nosso paciente vai ser aquele que vai ser conduzido só com tópicos de forma mais tranquila. Mas se a gente já sabe que o pai ou mãe tem acne até a idade adulta mais grave, precisou usar isotretinoína na adolescência, então a gente já vai ficar de olho que esse paciente vai possivelmente precisar de tratamentos mais agressivos. Isso, então tudo isso faz parte do contexto e a gente não pode deixar passar. Outra coisa bem importante no tratamento da acne é que geralmente o tratamento não é, digamos, de uma medicação única, né? Uhum. São intervenções que incluem condutas e comportamentos de rotina habitual. Então, a gente vai trabalhar com 1 ou 2 medicações tópicas, muitas vezes uma medicação oral, e a gente não pode errar, né, com o fato de deixar de orientar o paciente o uso correto dessas medicações. O que é que a gente pode deixar passar, Luiz, aí, que a gente não deve, né? Temos que estar atentos para não esquecer. Esse daí eu acho que é uma das principais armadilhas que a gente tem que ficar de olho no tratamento. Porque muitas vezes a gente domina bem as combinações necessárias, aquelas combinações que a gente não deve usar. Só que a gente pode pecar na hora de entregar a receita para o nosso paciente. Porque a gente vai fazer uma prescrição excelente, 100% ali correta para o nosso paciente, só que se a gente não orientar para ele, por exemplo, que os retinoides vão irritar a pele nos primeiros meses de uso, geralmente primeiro mês, segundo mês. Então a gente tem que orientar que vai ficar vermelho, que vai despelar, né? Isso. Que vai arder um pouco. Que a gente pode precisar, inclusive, alternar os dias no início para a pele começar a tolerar e ver a questão da adaptação, né, Luiz? Isso, que a gente tem que orientar também a quantidade. Geralmente eu abordo muito, principalmente os adolescentes. Eu digo, olha, se tiver mais acne aqui na sua bochecha esquerda, você não vai aplicar mais medicação, esfregar bem muito não, porque é comum eles verem isso, né? Eita, aqui tá pior, eu vou aplicar mais medicação aqui. Concentra ali a pomada, o creme, né? Enfim. Então a gente tem que orientar. 1 grãozinho de ervilha para espalhar pelo rosto todo. Realmente é uma camada bem fina. Porque usar mais medicação só vai irritar mais. A gente não vai ter uma eficácia maior do tratamento, maior rapidez no tratamento, porque a gente está aplicando mais. Isso. A gente orientar também o horário das medicações. A gente tem algumas medicações que deixam a pele mais sensível ao sol, então sempre tentar usar as medicações à noite, quando vai estar em casa num ambiente mais tranquilo, num ambiente com temperatura mais controlada, sem exposição à luz excessiva. Então esse é outro fator importante que a gente não pode deixar de comentar para o nosso paciente. Então a quantidade a gente chama atenção, o horário de uso e a forma de aplicação. A tendência quase sempre em todos esses tratamentos de acne, ou até faciais, né, Luiz? A gente tentar trabalhar na face como um todo. E a tendência dos nossos pacientes é concentrar onde ele está precisando mais, né? Então, com muita espinha no queixo, bota lá muito no queixo e bota quase nada no resto. Não é assim. A gente tem que trabalhar entendendo que a face como um todo é predisposta. Eu vou só aumentar a irritabilidade no local que já tem acne e deixar de tratar e prevenir nas outras áreas. Então, a gente insiste, esta pontinha de dedo,
com a medicação tópica é para distribuir de forma homogênea na face toda, evitar colocar muito próximo aos olhos, que são áreas de pele sensível que pode irritar, canto de nariz, canto de boca. Então, toda essa orientação é fundamental para melhorar a adesão e evitar a irritabilidade do paciente e acabar abandonando o tratamento. Então, é o que a gente chama a atenção. Tratamento de acne na porta, a gente dá diagnóstico, né? Perca tempo na orientação. Eu acho que esse é o recado. Orientar, reforçar, perguntar se entendeu, dá para entender como é que faz. E se irritar, o que é que você faz? Ok, quanto tempo depois você vai aumentar a frequência de uso? Isso é o mais importante, porque a acne, o diagnóstico, até o paciente já chega dizendo que tem. Então, é tranquilo. O complicado é a orientação e o tratamento mesmo. E lembrar sempre da questão do fotoprotetor, que também faz parte do tratamento, né? Tem pacientes, para que eu vou botar protetor solar? Né? Então, a ideia sempre do tratamento de acne é você tratar, tirar o processo inflamatório, mas evitar uma sequela de longo prazo. Sequela, para nós dermatologistas, é cicatriz e mancha definitiva. Então, tudo aquilo que está inflamado pode, de longo prazo, gerar cicatriz e mancha. E aí, se você se expõe ao sol, nesse processo, enquanto está se resolvendo, você tem um risco de pigmentar e ficar com aquela sequela de longo prazo. Então, fotoproteção é importante para evitar esse problema depois. Com certeza. E não só a fotoproteção, né? Existe essa outra armadilha que é a gente pensar, eu vou passar o retinoide, o antibiótico tópico, o antibiótico oral, mas a gente tem que lembrar dos acessórios, né? Que a gente tem que ter uma higiene adequada da pele, sempre tentando não irritar demais. Então, a gente vai ter que identificar aquele paciente um pouco mais sensível e, em vez de prescrever sabonetes com mais ácido salicílico, prescrever mais com substâncias calmantes, nicotinamida, por exemplo. A gente vai lembrar do protetor, como você falou também, e do hidratante, porque a gente tem que cuidar dessa barreira cutânea. Isso. Então, aí o terceiro grande erro, né? Não é pensar só no processo inflamatório, né, da questão da queratinização da acne, se a gente deixa de cuidar da barreira cutânea. Então, o paciente vai deixar de tolerar o tratamento específico para acne e ainda vai esquecer de todo esse cuidado. Então, não esquecer, tratar a barreira cutânea no contexto todo do tratamento de acne é fundamental. E aí inclui sabonete, que aí, como o Luiz disse, a gente vai evitar sabonetes com muito ácido, com muito enxofre, esse excesso todo que pode irritar. Ácido salicílico é ótimo para reduzir a oleosidade, mas o paciente já está com tanta medicação que pode aumentar a irritabilidade. Então, na maioria das vezes, se ele tem muitas combinações de medicação, usa retinoide, antibiótico, às vezes isotretinoína oral, a gente dá uma preferência a um sabonete um pouco mais suave. E nessa fase que pode irritar e descamar, né, Luiz? Quase sempre a gente põe um hidratante em gel, um hidratante leve. E aí, às vezes, tem uma resistência, né? Como assim hidratante? Minha pele já é oleosa, né, Luiz? E a gente tem que explicar que uma coisa é oleosidade e outra coisa é hidratação cutânea. A gente tem que equilibrar para manter aquela pele sem descamar, sem arder. Isso tudo contribui muito para a adesão e um tratamento melhor com o resultado final, né? Com certeza. O que mais, Luiz? Outro erro que a gente costuma fazer muito, a gente não, né? Que a gente percebe aí durante nossa assistência, são algumas combinações inadequadas de produtos e de drogas. O que é que você costuma ver aí no dia a dia, que eventualmente a gente percebe que não foi tão apropriado? Eu acho que uma que a gente vê muito dos colegas que não são dermatologistas é o uso de corticoide tópico para tratar a acne. Porque a gente vê aquelas lesões muito inflamatórias e até a gente às vezes recebe já a prescrição do paciente que está usando retinoide, do paciente que está usando um antibiótico tópico, peróxido de benzoíla, mas às vezes vem ali uma dexametasona creme embutida naquele meio ali, na esperança de causar um efeito anti-inflamatório, mas isso daí a gente não deve fazer de rotina, porque o uso de corticoide tópico vai piorar a acne. Um dos fatores que a gente comentou é que o uso de corticoide oral, injetável, pode causar erupção acneiforme, mas de forma tópica, a gente também tem uma piora da acne com o uso de corticoide. Então, uma combinação que a gente não deve fazer, seria uma exceção da exceção, seria a prescrição de corticoides tópicos junto aos antibióticos. Dos nossos tópicos mais típicos, né? Mais corretos, digamos assim. E às vezes vem em combinação, não só o corticoide, né? Como a gente sabe que existem combinações tópicas, corticoide com antibiótico, às vezes já vem usando. Doutora, eu estou usando aqui betametasona com gentamicina. Minha nossa, não. Suspende, não é para isso, né? E às vezes eles ficam até com a impressão de uma falsa melhora, porque o corticoide tem esse poder, né? Sim. Corticoide, em algum grau, ele vai ter uma
redução do edema, do processo inflamatório, mas aquilo vai dar um rebote, vai piorar a acne, vai piorar tudo. Então, nada de inventar dessa combinação que eventualmente a gente flagra, né, de os pacientes trazendo essa prescrição. Outra coisa interessante é que mesmo com drogas que a gente usa muito, né, como a tretinoína, né, o ácido retinóico e o peróxido, é a forma de uso dessas drogas, né, dessas medicações. Qual é a peculiaridade da tretinoína, Luiz? Que horário você costuma prescrever? Por que não pode usar em determinado horário? A tretinoína é uma droga excelente, né? Só que ela tem algumas armadilhazinhas também, como a gente comenta geralmente, que a gente tem que prestar atenção. Então, a tretinoína, ela tende a ser pouco instável, tende a ser pouco estável. Então, a gente usar num horário que o paciente ainda vai se expor à luz, essa droga, ela vai terminar sendo degradada, perdendo eficácia, a pele vai ficar um pouco mais irritada. Então, a gente tende a prescrever tretinoína sempre no período da noite, perto do paciente deitar, para que ele não fique se expondo à luz. E a gente lembra sempre que tem um tripézinho que a gente faz de tópicos, né? Que é sempre o peróxido, o retinoide e os antibióticos. E a gente vê muitas combinações, né? A gente vai ali juntando fazendo 1, 2, 3 drogas às vezes. Só que existe uma combinação que a gente tem que prestar atenção. A gente não pode usar peróxido de benzoíla com tretinoína no mesmo horário. Porque o peróxido vai oxidar a tretinoína e a tretinoína vai perder o efeito. Exato. Então, a gente pode... O mesmo paciente está usando peróxido de tretinoína? Pode. Sendo que em horários diferentes, um pouco mais longe do outro. Isso é bem importante. O peróxido tem realmente esse poder de oxidar não só a outra droga, mas inclusive roupa, né? Que tem paciente que reclama, doutor, o peróxido de benzoíla manchou minha roupa quando fui vestir. Então, a gente passa, inclusive, na nossa orientação do dia a dia, tenha cuidado, se for dormir com o peróxido no rosto, coloque uma fronha antiga, porque eventualmente pode manchar, parecendo até mancha de água sanitária e tal. Quando for remover, tire com a toalha ou branca ou que possa manchar, excepcionalmente. Então, a gente tem esse cuidado. Então, imagina, se ele oxida até uma tinta, um tecido, imagina outra droga que naturalmente já é instável, que até na luz perde um certo grau de eficácia. Então, quer usar os dois? Pode. Separa os horários. Deixa o peróxido de dia, deixa a tretinoína à noite. Claro, existem combinações também já no mercado, né, de adapaleno com peróxido, que é outro retinoide um pouco mais leve, mas que você pode combinar os dois à noite, já que é um retinoide vai ter que ir para a noite, então puxa a peróxido para a noite. Então, todo esse manejo a gente vai estabelecendo com o paciente de acordo com o perfil clínico dele, né, Luiz? Então, aquele paciente que tem muito comedão, muito cravo, a gente vai querer um retinoide para ajudar, né? Se tem um padrão já muito inflamatório, a gente vai dar preferência, às vezes, a um antibiótico tópico e peróxido, depois passar para o retinoide. Então, não tem uma regra absoluta para a gente, digamos, transcrever, não tem, digamos, não tem receita de bolo, não tem, mas a gente vai de acordo com a avaliação clínica na consulta. E a gente vai manejando, trocando, vai fazer agora só o peróxido com antibiótico, né? Peróxido com retinoide com corticoide, não, retinoide com antibiótico, e a gente vai manejando de acordo com o perfil. Às vezes até clareador, se tiver, não faz melhor, né? Então a gente vai jogando muito nesse contexto. Então, a avaliação clínica é fundamental, saber o que é que você está tratando para ver que substância você realmente quer indicar e aí adequar os horários e a rotina. A ideia sempre é que a gente facilite a vida desse paciente, né? Sim. Então, se você puder, na medida do possível, otimizar os produtos para um único horário, facilitando a adesão, especialmente em adolescente, né? Que às vezes é difícil a gente conseguir, é melhor. Então, se você pode associar 2 substâncias num horário só noturno, se for possível, show, maravilha. Mas não vamos inventar o que não dá, né? A ideia eu acho que é essa, né, Luiz? Outra coisa interessante, além dessas combinações exageradas e inadequadas de corticoide com antibiótico para acne, ou juntar substâncias incompatíveis, outro erro que a gente vê é usar antibiótico em monoterapia, seja tópico ou oral. Por que, Luiz, a gente não deve fazer isso? Isso aí é uma coisa que quando a gente lê nos livros textos, nos guidelines, é uma coisa que é muito frisada. E aí, no tratamento tópico, a gente não vai querer usar monoterapia porque rapidamente a gente vai ter resistência do Propionibacterium acne, que agora é o Cutibacterium acne. Então, a gente sempre tem que associar o uso do peróxido de benzoíla junto com esses antibióticos tópicos. O peróxido, ele tem uma ação que é até quase física, né? Porque ele libera espécies reativas de oxigênio e oxidam realmente
as proteínas ali da bactéria. E tem poder bacteriostático, né? E Isso. anti-inflamatório junto. Então, a gente não tem relatos de resistência ao peróxido. Então, quando a gente junta esse antibiótico tópico com o peróxido, a gente vai evitar o surgimento de resistência bacteriana. Então, jamais usar o antibiótico tópico sozinho. Só para quem está escutando, Luiz, quais são os antibióticos tópicos usualmente utilizados para acne? Geralmente, a gente usa muito a clindamicina, mas a gente tem como opções também a eritromicina, que hoje em dia já foi muito substituída pela clinda, a gente já usa muito mais a clinda. A gente tem a sulfacetamida com o enxofre, que a gente não usa muito, tanto, né? Também o cheiro não é legal, né? O paciente geralmente não gosta muito, não. É. A gente pode usar Dapsona tópica também, mas que não é o usual da gente. É. A gente tem o ácido azelaico, que a gente pode usar também. Ele não é estritamente antibiótico mas também tem uma ação antibiótica. Paralela, né? E os principais seriam clinda aí. E eritro, né? Isso. São os principais que a gente usa. Então, não usar clindamicina existe, né? Em gel, industrializado, você pode manipular. Como eritromicina também, não inventem de fazer isso sozinho, né? Isso. Então, existem já produtos industrializados, inclusive, de clinda com peróxido, né? De clinda com ácido retinóico, com a tretinoína. Então, se você quer usar, faça a combinação adequada para evitar a resistência bacteriana, né? Isso. E o oral também. E por que a gente não faz só o oral? Vale aí das drogas orais que a gente faz eventualmente para acne. De primeira linha de antibiótico oral, o que a gente pode fazer são as ciclinas. Então, a gente teria tetraciclina e a minociclina e a doxiciclina, que já são um pouco melhores do que a tetraciclina. Dentre essas duas, a gente tende a usar mais a doxi, porque a minociclina, com uso mais prolongado, a gente pode até ter lúpus induzido por minociclina, hiperpigmentação, fotossensibilidade. Então, a gente tende a preferir um pouco mais a doxi. Ou a limeciclina, né? Também é outra opção. Né? Então, esses derivados de tetraciclina têm uma boa cobertura para a bactéria da acne, né? Para o Cutibacterium, que a gente eventualmente usa, principalmente quando aqueles pacientes têm um padrão inflamatório muito intenso, um padrão abscedante ou lesão extensa em dorso, a gente pode usar. Agora, por que não usar sozinho? Porque a gente vai estar subtratando o nosso paciente, a gente vai estar investindo ali no poder antibacteriano, vai ter também um efeito anti-inflamatório, mas a gente não vai ter ação comedolítica, né? A gente não vai ter os outros pilares da acne sendo tratados. Isso. Então, a gente vai tender a usar o antibiótico oral junto com as terapias tópicas para a gente atacar essa doença que é multifatorial. Isso. Então, a gente não pode estar tratando ali... Se a gente usar o antibiótico oral, nosso paciente, com certeza, ele já não tem uma acne muito tranquila. Então, a gente não vai poder, já num paciente que já é mais grave, tá investindo ali só em um ou dois pilares fisiopatológicos. Então, a gente vai ter que prescrever retinoide, prescrever peróxido tópico, para a gente poder completar, digamos assim, o tratamento do nosso paciente. Isso, exatamente. Evita resistência também, né? Se a gente fizer imunoterapia, tem esse risco e provavelmente a eficácia vai ser inferior por tratar só o padrão bacteriano, que não é a única etiopatogenia da doença. Então, a gente vai estar subtratando sem dúvida nenhuma. Outro erro, né, Luiz, que a gente observa muito por receio dos familiares ou até mesmo do próprio paciente, é adiar demais a indicação da isotretinoína oral. A gente sabe que essa é uma droga fantástica para acne, a gente sabe que existe na literatura a fase pré-isotretinoína e pós-isotretinoína oral, é uma droga espetacular e tem suas grandes indicações. Então, quando é que você visualiza um paciente e diz, esse vai direto para iso oral? Né? Qual seria esse perfil de paciente? O paciente, assim, clássico que a gente vê de primeira indicação, geralmente é o que tem acne com nódulos e com cistos. Aí indicação a gente, clássica. Com certeza, indicação clássica. Mas tem alguns que a gente, às vezes, nem presta muita atenção na literatura, mas que tá lá, se a gente for procurar, já é, inclusive, descrito. Então, se o paciente for aquele paciente grau 2, mas que você já vê o paciente com muita cicatriz, com certeza ele vai ser candidato para isotretinoína. Isso. Por quê? A cicatriz é justamente o que a gente quer evitar. E se já está acontecendo, a gente já chegou atrasado. Isso. Então, a indicação aí, com certeza. Outra é a acne de dorso. A acne de dorso, geralmente, ela é mais complicada da gente conseguir controlar. E aí entra, com certeza, nas indicações de isotretinoína. Isso. Essa acne que afeta o ombro, as costas, Sim. né, Luiz? Já é um padrão, já é um perfil de refratariedade. É difícil o paciente aderir ao tratamento, porque imagina, toda noite aplicar loção, gel, seja lá o que for nas costas, é difícil você acessar. E a literatura já mostra que a resposta clínica aos tópicos é insuficiente.
Então, a gente vê perfil de acne em dorso, até aqueles pacientes que podem gerar cicatriz, às vezes fica várias cicatrizes atróficas ou hipertróficas nas costas, no colo. Então, olhou, tinha muita erupção ali, eu acho que não dá para adiar demais, não. Com Vamos, certeza. né, pensar na isotretinoína oral. Inclusive, eu tive um paciente essa semana que ela chegou, aí não tem um acne e tudo. Era um acne super discreta na face. Mas a gente sempre tem que lembrar de perguntar. Porque uma grande porcentagem dos pacientes não refere a acne de colo e a acne de dorso. Então a Perguntar e gente tem que examinar. perguntar e examinar. Aí ela chegou, estava com acne, tudo um acne super tranquilo no rosto, um acne grau 1, talvez até grau 2. Mas quando eu fui examinar, acne grau, assim, cicatrizes, lesões inflamatórias, Mancha, né? pústula, hipercromia pós-inflamatória. Aí eu disse, vamos propor já isotretinoína. Aí ela, mas eu tenho tão pouquinho. Eu disse, você tem pouquinho no rosto. Mas vamos ver nas costas. Nas costas já tem cicatriz, já tem tudo. Então a gente pode indicar assim, mesmo no paciente que no rosto não tem tanta lesão, tanta cicatriz, mas pela acne de tronco a gente tem que lembrar de indicar isotretinoína cedo para evitar as cicatrizes. Sem dúvida. Então, aquele perfil, né, de paciente que tem tendência a cicatriz e mancha, independente do número, em face ou nas costas, já é indicação de isotretinoína. Paciente com lesão nódulo cística, é clássico, né? A gente avalia se tem a história familiar, porque mesmo o paciente às vezes chega bem cedo, né? 13 anos, adolescente, começando, já tem, sei lá, 3 lesões abscedantes. Mas, doutora, são só 2 ou 3. Eu digo, são só 2 ou 3 aos 13 no mês de agosto. Sim. Né? Mas no mês de setembro vem mais 2, outubro vem mais 3, e isso durante anos a fio vai encher de cicatriz. Então, não esperar demais. A gente chega atrasado. Eu recebo muito em consultório, né, pacientes que vão para diversos colegas dermatologistas e dizem, não, prescreveu só creminho, não orientou muito. Porque não que a gente não prescreva, né, Luiz? A gente prescreve, mas tem um limite de tolerância. Sim. Olha, a gente vai tentar um ciclo oral de antibiótico se for muito exacerbado, tópico 2 meses, se não começar a andar bem, não tem muito o que adiar não. Se a gente for adiar muito, vira o caos, o paciente vai investir muito depois em tratar cicatriz, tratar mancha, que não vai virar mais aquela pele espetacular que a gente gostaria, né, porque tratar cicatriz não é fácil. Então, só para enxugar aí, Luiz, como é que você indicaria isoral, de forma geral? Os clássicos, repete aí pra gente. Acne nódulo cística, né? Aquele paciente que tem nódulos e cistos. Clinicamente, a gente pode perguntar para o paciente: você tem aquelas que o pessoal chama de espinha interna, que você só sente dentro, que não estoura, digamos assim. Que demora a ir que embora. demora a ir embora. Então, essa é uma forma da gente identificar esses nódulos e esses cistos. Outro erro bem comum, né, Luiz, no tratamento e condução da acne, é adiar demais o tratamento e a indicação com a isotretinoína oral. Isso acontece por diversos motivos, né? Às vezes o próprio paciente tem uma resistência a iniciar essa droga, ou os familiares têm um receio dos diversos efeitos colaterais, e aí ficam adiando, e isso pode gerar, no longo prazo, sequela clínica, né? Que são cicatrizes, manchas definitivas, que é o que a gente não quer. E aí eu pergunto para você, qual é o perfil dos pacientes que chegam até o seu consultório e você já bate o olho e diz, não, esse já vai para isotretinoína oral, não tem o que adiar, não tem o que prescrever agora. Lógico, a gente vai associar outras drogas e cuidados, mas qual é aquele perfil que você diz, vamos direto? Eu acho que a gente vai direto já para o paciente com acne nódulo cística. Uma maneira prática da gente perguntar para os nossos pacientes bem no linguajar que o paciente vai entender. Porque se você perguntar, você tem nódulo? Ele não vai entender, ele vai dizer que não. Logo que é um tumor. Você vai perguntar se ele tem aquela espinha interna que não estoura, que demora para ir embora, que fica bem dolorida. Esse daí é como você vai identificar esses pacientes. Fora clinicamente, quando tiver muito óbvio, né? Aí a gente já, direto, indicação clássica. Isso, então lesão nódulo cística, indicação clássica, aquela lesão que demora, que tem um aspecto interno, que dói, e não necessariamente com um grande número de lesões, né, Luiz? Às vezes você tem muita lesão papulosa, discreta, mas tem 2, 3 nódulos císticos, a gente valoriza sempre o padrão mais grave, não necessariamente o mais numeroso. Então, aquela lesão nódulo cística que lembra um abscesso, às vezes evolui para tal, tem que ser tratada, é aquela que dá mais cicatriz de longo prazo, né? Então, não dá para reduzir ou achar que é pouquinho. Não, tem pouquinho cisto, então eu vou achar que é mais grau 2, 1. Não é assim. O que mais? Acho que o segundo paciente é aquele paciente que você não vê um acne nódulo cística, você identifica até um acne grau 2, mas que você vê cicatriz. Porque a cicatriz é justamente o que a gente quer evitar. Então, se o paciente chegou com cicatriz, a gente já está atrasado.
Então, Exato. mesmo que naquele dia você não esteja vendo nódulo, você não esteja vendo cisto, ele em algum momento faz essas inflamações mais graves que estão destruindo o colágeno, que estão alterando o colágeno. Então, a gente tem indicação, com certeza, de isotretinoína nesses pacientes. Isso. Então vamos lá. Acne nódulo cístico, independente do número. 2, padrão de tendência de cicatrização com cicatrizes e manchas definitivas. 3, qual seria o outro? Acne do dorso também. Aí a gente já vai ver, não só naquelas que o paciente já chegar com cicatrizes, né? Porque quando a gente vê a cicatriz, a gente já está atrasado, como a gente comentou. Mas acne do dorso, que vai ter esse perfil de o tópico vai dar muito trabalho para aplicar, vai gastar muito e já é mais resistente por natureza. Isso. Então, indicação de ISO também. Isso. Não só dorso, né, pessoal? Tronco, de forma Tronco, de geral. forma Então, geral, ombro, isso. colo, as costas. Então, esse paciente dificilmente teria uma adesão adequada, ia usar grande quantidade de produto, probabilidade de irritar muito, e a própria literatura médica já mostra que existe uma certa refratariedade com esses tratamentos para essa acne nessa região. Então, viu o paciente com muita acne em dorso, colo, ombro, isotretinoína oral. Né? E aí a gente só vai indicar, Luiz, se tiver face e costas, como é que é? Digamos, na face não tem tanta, mas tem só nas costas, a gente adia, como é que você faz? O pior, a gente olha o pior. Então, Olha o pior. olha o pior, não adianta nada o paciente estar ali com o rosto bem tranquilinho, só com comedões, se nas costas ele tem hipercromia pós-inflamatória, se ele já tem cicatriz, se ele já tem até aquelas Abscesso. cicatrizes hipertróficas, né? Porque do mesmo jeito que ele pode, no futuro, precisar tratar o rosto, fazer laser, fazer IPCA, ele vai precisar também, às vezes, fazer no dorso. Então, a Isso, gente tem que considerar o pior grau que a gente está vendo, seja no rosto, seja no isso, tronco. exatamente. Então, às vezes, pacientes que têm só em uma região, a gente vai tratar considerando o grau mais grave para a intervenção cobrir todas as áreas, né? Isso. A ideia é essa, não dá para a gente economizar muito e cuidar só do rosto e deixar as costas, né, digamos, subtratadas. A gente tem Sim. que considerar tudo. E isso o paciente questiona, né, Luiz? Como é na tua rotina? O paciente diz, mas para que eu vou usar isotretinoína? Tem alguns que costumam questionar. Sim. Principalmente, acho que um dos principais argumentos que eu escuto é a idade. Ah, doutor, mas ele não está muito novo para usar. E essa era uma das perguntas que eu fiz na residência, né? Qual a idade assim Mínima. mínima para o paciente usar? Não tem idade mínima, gente. Existem relatos de paciente com acne infantil que precisou usar. Existem pacientes com dermatoses com mictiose. Eu aprendi na residência como é que a gente vai fazer isotretinoína no RN, que tem que Isso, colocar ali diluídozinho na dieta, com isso, equipo fotossensível. Então, isso. assim, desde o RN a gente pode usar isotretinoína, contanto que o paciente tenha indicação. Lógico. Exatamente. Então não é a idade que vai determinar ou não, ou contraindicar o uso da isotretinoína. É a intensidade e o grau de acne. Sempre no intuito de não deixar passar esse processo inflamatório intenso e você ter sequela de longo prazo. Então, a gente indica aos 12? Indica. A gente indica aos 14? Indica. A gente indica aos 40? Sim, Indica também. também. Então, não tem a idade, assim, única. O cuidado que a gente sempre faz é especialmente em mulheres, né, Luiz? Que Uhum. querem, às vezes, esse é o cuidado maior que a gente tem que ter nas mulheres depois dos 30, que às vezes querem engravidar. Então, a gente tem sempre que conversar com relação à prole, se ela está na pretensão de engravidar, de liberar, se usa algum contraceptivo, porque a gente não pode esquecer que a isotretinoína é uma droga teratogênica, então, se ela está pensando nos próximos meses em liberar para engravidar, não vai ter condições de a gente indicar isotretinoína oral, né? Isso. Já nas adolescentes, isso geralmente é mais tranquilo, porque não tem a intenção de Uhum. engravidar, mas tem o risco, né? Isso. Mas É. tem o risco. E aí a gente quase sempre costuma conversar com a família, associar contraceptivo oral se não tiver contraindicação, sabendo também que esse contraceptivo é um protocolo até para a liberação da Sim. droga e também vai atuar contribuindo nessa, digamos, estabilidade hormonal que também a gente vê nas meninas, né, nas adolescentes, que existe essa exacerbação pré-menstrual, essa piora, então vai ser mais uma medicação que vai contribuir na condução da acne. Terminou a medicação, um mês depois, se não quiser, suspende o contraceptivo oral, se for o caso. E nas mulheres, a gente lembra que de bula, se a pessoa quer engravidar, pelo menos 30 dias depois da última dose. A gente até às vezes recomenda mais, né? O paciente é danado para encurtar a recomendação médica. Então, às vezes, a gente na prática diz 2 meses, 3 meses, porque a tendência é cumprir menos, né? A gente sabe que pacientes somos seres humanos, a gente de adesão, a gente já dá uma farrapada, e aí a gente diz: "Olha, espere um pouco mais", para dar um grau de segurança até
sem querer pode errar o cálculo, né, pensar na data antecipada, então a gente costuma orientar um pouquinho mais. Mas de bula, 30 dias, Sim. não é isso, Luiz? Outra coisa que a gente costuma indicar também, né, que vai além dessas indicações clássicas de guideline, é individualizar esse uso para cada paciente. Então, alguns pacientes têm um impacto muito grande, mesmo com um pequeno número de lesões de acne, né, Luiz? Então, pacientes muitas vezes que trabalham com imagem, mesmo com poucas lesões, a gente pode sim indicar isotretinoína oral. Então, eu já tive paciente de consultório que, inclusive, já perdeu proposta de contrato, proposta de emprego, que eles trabalhavam como modelos ou como atores, atrizes, e que às vezes uma lesão na ponta do nariz, na bochecha, já é o caos. Já tem que adiar, eles têm prazo para alguns tipos de trabalho. Então, se isso acontece de forma recorrente, esse paciente realmente acaba sendo prejudicado por essa condição inestética. Então, muitas vezes a gente também tem que individualizar e indicar a isotretinoína para esses pacientes. Então, o guideline ajuda para a gente entender as indicações clássicas, mas individualizar o tratamento é fundamental para a gente trazer o maior benefício para esses pacientes. Com certeza. De tudo que a gente conversou aqui, é pegar todas essas combinações, não cair nessas armadilhas que a gente comentou, orientar direitinho, não usar as combinações erradas, indicar de forma correta, lembrar dessas indicações que são um pouquinho fora do guideline, né? Como você comentou, essa questão de quem trabalha muito com o público pode ser uma indicação também, individualizar e tratar da melhor forma. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, indica para os seus colegas. Se você tem acne, passa para algum amigo, algum familiar e continue nos acompanhando em todas as redes sociais.